Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com alegria. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte d'água viva é o Senhor, e a água é o Consolador. Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte d'água viva é o Senhor, e a água é o Consolador. Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Declara ao Senhor nessa noite. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Declara ao Senhor nessa noite, aleluias. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Pede mais uma chance ao Senhor aí. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Aleluia, Senhor. Fazer tua vontade, o doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa. Pode ser que seja a sua última chance para você declarar nessa noite que Jesus é na tua vida, para que você declare nessa noite que Jesus é o teu Salvador. Aleluias. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, grita aí no teu lugar.
Se tiver que chorar, chore aí. Aleluias. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar no meu espírito, assim o farei. Me dá mais um. Chegou a chance de adorar o Senhor aí. Aleluias. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Aleluia, Senhor. Fazer tua vontade, um doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. É do teu espírito, Senhor, que nós queremos nascer, Pai. Aleluias. Minha carne, Oh, Senhor Todo-Poderoso. tua vontade, um doce espírito. Que a minha vida seja tua. Que a minha vida, Senhor, Que a minha vida seja tua. que a minha vida, Senhor, Que a minha vida seja tua vida, Jesus. aleluias. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E nessa noite eu queria convidar nosso amigo amado, o missionário Paulo Adams, amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, você pode glorificar Ele? Aleluia! Irmãos, é motivo de muita alegria de estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Eu confesso que a gente já está agendado tem mais de um mês, né? Aqui, e aí eu falei, Jesus, está chegando o dia, e o que o Senhor quer para a tua igreja? E o Senhor ministrou uma palavra tão linda ao meu coração que eu gostaria de compartilhar ela com você nessa noite. Amém? Queridos, localiza comigo livro de Salmos, Salmos no seu número 126. Enquanto você localiza, eu quero prestar meus agradecimentos ao meu fiel amigo e companheiro, ao amado da minha alma, que se não fosse por ele, nem aqui eu estava hoje, a Jesus de Nazaré, que é o convidado de honra deste culto. O culto é para ele, a adoração é dele, ele é a estrela dessa igreja. Quero agradecer a vida do evangelista, do pastor, dos irmãos, do irmão que me recebeu ali fora. Muito obrigado a todos vocês que vieram escutar a palavra do Senhor. Irmão, eu estou missionário na obra do Senhor, sou da Igreja Evangélica Pentecostal Nova Jerusalém em Itu. O meu pastor chama-se João Campanelli, e antes de eu sair de lá eu disse, pastor, eu vou pregar numa igreja lá na Vila Helena. Ele disse, antes de você pregar, você vai dizer lá para os irmãos que eu os cumprimento com a paz do Senhor. Quem recebe, diga amém. Deus abençoe. Querido, Salmo de número 126, você que achou, diz eu vou para o céu. Se você não achou, diz eu também vou. Eu sei que você está vendo aqui, hein? Salmo 126, diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor Deus. Traz por epígrafe o título: Deus é louvado porque retirou do cativeiro ao seu povo, o cântico é dos degraus. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos, plural, como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul ou do Neguebe. Os que semeia com lágrima cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvida
com alegria, trazendo contigo os seus molhos ou sua colheita. Você senta adorando o nome de Jesus. Deus abençoe, presbítero Felipe, sua família, Deus abençoe, obrigado. Queridos, antes de entrar no texto, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o livro de Salmo, ele é um livro de canções. Então, são compositores que fizeram o livro de Salmo. Nós temos uma maneira às vezes errônea de imaginar que todo Salmo é de Davi, quando na verdade não é. Existe Salmo de Moisés, como Salmo 90, Salmo 87, de Etã. Você vai ver que existe salmos dos filhos de Corá. Você vai ver que existe Salmo de Asaf, entre outros compositores. Então nem sempre quem compõe é quem canta, nem sempre quem escreve é quem canta. Você vai ver que no Salmo 137, quem está escrevendo são os levitas que estão lá na Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que eles indicam aquele louvor a alguém. Ou seja, eles escrevem e dizem: eu estou escrevendo, mas é você quem vai cantar. Eu estou escrevendo, mas é você quem vai anunciar essa canção. Só que o que me chama a atenção desse salmo é que ele é um salmo tão conhecido, e nós muitas das vezes não nos aprofundamos naquilo que Deus tem para nós sobre estes salmos. Nós estamos numa campanha aonde você vai declarar aquilo que você quer para o seu ano. Você vai declarar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Mas vamos entender o que Deus tem para nós também nesse ano, através dessa palavra. Todos nós sabemos que quando Davi escreveu o seu salmo, como por exemplo o 23, ele estava apacentando ovelhas, por isso que ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que neste salmo que nós lemos específico, não está escrito o compositor da música, não está escrito o compositor do hino, mas em estudo nós descobrimos que o compositor se chama auxiliador, ou na tradução Esdras. Esdras quem compõe esse Salmo 126. E Esdras é uma figura tão importante na Bíblia Sagrada e até nos dias de hoje, que ele foi o autor também de mais 3 livros da Bíblia, sendo ele 1 Crônicas dos Reis, 2 Crônicas dos Reis e o próprio livro de Esdras. Só que quando Esdras escreve esse texto, eles estão debaixo do cativeiro babilônico. Você conhece a história e sabe que o povo de Israel foi levado por Deus para a Babilônia para serem o que? Escravizados, para serem reduzidos. Por quê? Porque Deus sempre orientou ao seu povo o caminho que devia seguir. Você vai ver que Deus levanta Jeremias para profetizar antes, durante e depois do cativeiro babilônico. E o cativeiro durou 70 anos. Então você imagina comigo, 70 anos de sofrimento, 70 anos de angústia, 70 anos de choro, 70 anos de lágrima, mas no dia que Deus resolve abrir o cativeiro, aí aquilo que estava choro começou a sorrir, aquilo que estava triste começou a se alegrar, e o Espírito de Deus conduzia o teu povo. Esdras escreve esse salmo, e ele está dizendo assim: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonhavam. Cativeiro é lugar de tristeza, cativeiro é lugar de angústia, cativeiro é lugar de depressão. E agora ele está dizendo: quando o Senhor nos tirou, nem parecia verdade, porque a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração se encheu de alegria. Então as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor para esses. Presta atenção. Um povo que foi castigado por Deus pela desobediência é enviado à Babilônia. Nabucodonosor é rei tirano. Você conhece a história lá de Daniel. Você viu o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a história. Agora esse mesmo rei castiga o povo de Deus. Então ele vai levando de 3 levas do povo hebreu até a Babilônia. E a Babilônia, para você entender, fica na atual Turquia hoje. Então eles tiraram para passar por mais de 4 países, passa Irã, passa Iraque, até chegar aonde hoje é a Turquia, antigamente a Babilônia.
E quando o povo de Deus estava sendo escravizado, ele passava pelas nações, e provavelmente alguém dizia: esse povo já não tem mais solução, agora acabou. Eles estão sendo levados pelo rei mais tirano que existiu neste tempo, neste século. E alguém olha agora para o povo de Israel e diz: acabou, Israel, a tua alegria. Acabou, Israel, a tua felicidade. Você está vivendo num momento terrível e não vai conseguir sair. Só que o povo de Israel não tem um Deus menino. O povo de Israel não tem um Deus criança. O Deus de Israel, ele conhece, ele sabe. E ele disse para Jeremias no capítulo 29:11: pois eu, o Senhor, sei o pensamento que eu tenho de vós, é pensamento de paz. Nós temos uma mania de achar que Deus pensa da gente, e a gente acredita, por sermos falhos, que muitas das vezes Deus me abandonou, já não se lembra mais de mim, porque enfrentamos tantas lutas e tantas provações, e muitas das vezes nós dizemos: Senhor, mas até quando? E o porquê disso? Aí pensamos: Deus deve estar bravo comigo, o negócio está estreito porque alguma coisa está acontecendo. Só que nós esquecemos que lá no livro de Jeremias que eu acabei de citar, o plano dele é de paz, e o pensamento de Deus para a tua vida é paz. Então você não precisa se remoer na mágoa, na tristeza, porque o pensamento de Deus é de te fazer prosperar. Esse é o pensamento de Deus sobre a tua vida. Só que agora o povo está sendo humilhado, e Esdras vai mandar fazer um púlpito. Ele diz: eu estou na Babilônia, mas eu vou anunciar a palavra de Deus. Ele manda, e a primeira vez que você vai ouvir a palavra púlpito, ela não está no Novo Testamento, e sim no livro de Esdras. E quando entende esse púlpito, ele está dizendo: aquele que se põe à frente a pregar algo, aquele que chama a atenção de alguém para alguma coisa. E na primeira mensagem tinha mais de 1000 pessoas, segundo o historiador, escutando a pregação de Esdras. Só que enquanto Esdras está pregando, tem alguém chorando na multidão. Enquanto Esdras está pregando, a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, está entrando no coração de alguém. Enquanto Esdras está pregando, o Espírito de Deus está traduzindo dentro do coração e está dizendo para alguém: a palavra é viva, é eficaz, ela não muda, ela não retarda, ela continua sendo fiel. Aleluia. Agora entenda comigo, Esdras está pregando, alguém na multidão está chorando, o povo está em cativeiro babilônico, e Esdras está lá, dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta. Ele está sendo oprimido, mas está dizendo que Deus é bom e que Ele liberta. Porque entender o propósito de Deus é entender que a sua provação não define quem você é entender que a posição geográfica não para aquilo que Deus tem para a tua vida. Ser servo de Deus é entender que a pandemia não barra a promessa de Deus. A pandemia não vai parar aquilo que Deus tem para você. Você tem que entender que esse processo que você está enfrentando é porque algo maior o céu tem para te dar ainda este ano. É Deus dizendo para você: suporte o processo, porque o propósito ainda é bem maior. E é interessante porque enquanto ele está pregando, agora o edital do rei é: liberta o povo de Israel. E Esdras está onde? Está pregando. E quando a libertação chega, aqueles que estavam chorando veio até Esdras e disse: eu sou governador da Babilônia. Quem é este Deus que você está pregando aí? Aí Esdras vai dizer: Ele é o grande eu sou. Quem? É o lírio dos vales. Quem é esse? É a rosa de Saron, é o leão da tribo de Judá. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele fez o céu, a terra e tudo corresponde a Ele. Ele criou todas as estações do ano e para cada uma deixou uma orientação. Eu quero servir esse Deus, diz o imperador, o governador, perdão. E agora, quando descobriu esse governador da Babilônia, era era neto da rainha Esther. E você conhece a história de Esther. Só que quando ele se apresenta e diz: eu quero servir ao Deus de Israel, ele está dizendo também: olha,
tudo o que você trouxe para a Babilônia, você vai levar de volta para Jerusalém. Como assim? Você não veio com ouro, vim, vai embora com ouro. Você não veio com prata, veio, vai embora com a prata. Era Deus dizendo: eu estou restituindo aquilo que o diabo tomou sobre a tua vida, aquilo que a Babilônia tentou tomar. Deus vai restituir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, labaraçaio, sobre a tua vida. O diabo não vai roubar aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Agora ele está dizendo: eu vou ter que pegar um carro maior, porque eu trouxe muito ouro, do mesmo jeito que foi, está voltando. Só que entenda uma coisa, nós lemos na palavra de Deus que as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor para ele. Você está entendendo comigo o que Deus está dizendo? O povo foi de cabeça baixa para a Babilônia, passou pela Turquia, pelo Irã, pelo Iraque. E aí quando ele está voltando, o povo de Deus está de cabeça erguida. E quem está dando testemunho do povo de Deus não era o povo de Deus. Quem está dando testemunho eram os de fora. Eram as nações que estavam dizendo: grandes coisas fez o Senhor para esses. Aí o Senhor nos diz nesta noite: você pode não ver, mas até o teu vizinho vai ter que ver que Deus é contigo. A tua família vai ter que ver que dá baraçaio, que Deus é contigo. Todos aqueles que te oprimiram vai ter que ver que o plano de Deus na tua vida este ano é plano de vitória. Ele não se esqueceu daquilo que lhe prometeu. As nações estão dando testemunha do povo de Deus, e o povo de Deus está passando e cantando. A nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor para nós. E é interessante porque ele ainda vai continuar e vai dizer: Senhor, faze-nos regressar pelo caminho, como as correntes do sul ou de Neguebe. E eu fui atrás para entender isso, e o Espírito Santo foi me orientando. Na época de inverno, na região de Jerusalém, cai muita neve, e a neve ela fica alojada no cume dos montes. Quando chega a primavera, chegar ao verão, aquele gelo vai derretendo e vai descendo pelos montes, e conforme ele vai descendo, ele vai formando um rio, e o rio vai entrando pelo deserto, e o que não tem vida começa a ter vida, e o que não é começa a acontecer. Aonde era para ser tristeza começa a ter alegria, aonde que era para ter morte começa a ter vida. É Deus dizendo para alguém: eu vou fazer prosperar a tua casa, a tua família, a tua história, a tua vida, como as correntes do sul. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Agora entenda, eles estão felizes porque o Senhor ouviu a oração e viu-os no cativeiro. E ele vai dizer: aquele que semeia com lágrima vai colher com alegria. Eles foram para a Babilônia chorando, mas voltaram dando risada aí. Mas voltaram se alegrando. Talvez o momento que você está vivendo hoje é um momento de tristeza, e aprove a ele acontecer, porque não existe vitória sem luta. Talvez o momento que você esteja vivendo é um momento de aprendizagem que o Senhor quer sobre a tua vida, mas não se preocupa não, no final desse processo tem alegria para você, no final desse processo tem felicidade, no final desse processo tem Deus movimentando o céu para te dar vitória. Sabe o que me chamou a atenção? É que ele vai dizer: aquele que leva a preciosa semente. Que preciosa semente é essa? A palavra de Deus. Gemendo e chorando, porque ele estava no cativeiro, mas estava dizendo que Deus é bom. Ele estava debaixo do jugo da Babilônia, mas estava dizendo que Deus é bom. Aí ele vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Aquilo que o diabo tomou, Deus está dizendo: eu vou restituir e vou fazer em dobro. O Senhor não perde. Ele não perde batalha, e Ele não perde controle da situação. Hoje
eu acredito que exatamente hoje ou amanhã vai fazer um ano que eu estava na Bolívia. Nós fomos enviados para servir no campo missionário. Pela misericórdia de Deus, nós já estamos em 4 países pregando a palavra de Deus. E o ano passado nós temos um projeto chamado Olhando com os Olhos do Senhor na Bolívia. E esse ano passado nós fomos em 28 missionários brasileiros. Quando nós chegamos em Porto Quirraro, que é a primeira cidade depois de Corumbá, Porto Quirraro, o Senhor começou a manifestar a sua graça no nosso meio, e o Espírito de Deus começou a visitar o meu coração e disse assim: se revista na oração, porque algo grande eu vou fazer na Bolívia. O ano retrasado, quando eu comecei a fechar esse pacote de fazer missões, alguém disse para mim: você é doido, você vai para a Bolívia? O Evo Morales, que é o presidente, decretou que é proibido pregar o evangelho na Bolívia. O que você vai fazer lá, rapaz? Você vai ser preso. Eu falei: eu estou debaixo de uma chamada e de uma vocação de Deus, e eu preciso cumprir o meu ministério. E alguém dizia: não vai não, você vai ficar preso. Isso foi o ano retrasado. Um mês antes de nós chegarmos, foi no mês de fevereiro do ano passado, a igreja no Brasil caiu de joelho em oração pelos irmãos que estavam sendo presos na Bolívia. O presidente Evo Morales queimou a Bíblia Sagrada em praça pública em La Paz. Você pode acompanhar em qualquer vídeo de rede social. E ele decreta: o cristianismo foi abolido da Bolívia, porque eles creem numa deusa chamada Pachamama. Ela é como se fosse Aparecida no Brasil. Essa deusa é muito venerada, em cada esquina eles têm altares. E nós no Brasil começamos a orar e dizer: Deus, nós precisamos levar a preciosa semente para alguém que está necessitado na Bolívia. E faltava 15 dias para a gente embarcar. De repente houve uma notícia no jornal e nos meios de comunicação, que o presidente Evo Morales pediu renúncia do país plurinacional da Bolívia. E a presidenta interina que assume o país, ela entra com a Bíblia Sagrada na mão e diz: Jesus Cristo voltou para a Bolívia. Jesus é pregado em todas as nações, independente da prova, do cativeiro ou da condição geográfica. Chegamos na Bolívia, e o que me chamou a atenção, que para mim interagir com esse texto, é que depois de vários povoados, nós fazemos 2 horas em Pau de Arara. Alguém sabe o que é Pau de Arara? O pastor sabe. É caminhão, irmão. Caminhão, a gente subia os missionários no caminhão, não tinha banco. A gente ia sentado, então era 2 horas dentro da mata da Amazônia boliviana, em estrada de terra. O motorista do caminhão, pastor, se chamava Jesus, mas ele não era crente. E aí eu fui sentado do lado do motorista, e como é seu nome? Ele: Jesus. Eu disse: Jesus te ama. E comecei a soltar todas as sementes que eu fui, sementes do evangelho para ele. Comecei a dizer que Jesus é bom. Falei para ele que Jesus me tirou de 12 anos de um candomblé, que eu era travesti aqui em Itu e Sorocaba, que eu tive terreiro e que eu fazia parte da organização da Umbanda e Candomblé do estado de São Paulo, situado em Sorocaba. Contei para ele que eu fui organizador da Marcha do Orgulho LGBT daqui de Sorocaba, e disse para ele: Jesus mudou a minha história. Contei para ele de 3 vezes preso. E aí ele disse para mim assim: e você é assim hoje? Eu digo: sou, e sou mais doido ainda, que daqui a pouco eu falo em língua estranha aqui. Aí ele começou a rir. E nós fomos servir um povoado, e encontramos uma irmã chamada Máxima. A Máxima é convertida há 9 anos. Esse ano vai para 10 anos que ela é convertida ao evangelho. Quando Máxima recebeu a gente, nós identificamos que na casa dela não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha vaso sanitário, não tinha banheiro, não tinha cama, não tinha armário, não tinha panela, não tinha água e também não tinha comida. Só que quando ela viu a gente, ela começou a receber a gente cantando um hino ao Senhor Jesus. E aí ela disse: eu não tenho nada para oferecer, mas eu posso oferecer louvor ao Jesus que olhou para mim quando ninguém mais olhava. Nós reunimos, porque nós estávamos com doação,
e deixamos ali para a irmã Máxima. Ela tem 5 filhos. Isso que eu vou te dizer está lá na minha rede social. Você pode procurar, porque esse testemunho é verídico. Quando eu entrei na casa da irmã, nós em 28 missionários, a pastora que estava liderando a equipe entrou e disse: irmã, a irmã dorme aqui com 5 filhos e o seu marido? Ela disse: sim. E você vai ver lá a casa da irmã, porque a gente filmou. E aí ela disse: irmã, mas eu vim aqui o ano passado, a irmã tinha uma vaca, que a irmã dava leite para os seus filhos. Ela disse assim: realmente eu tive, mas eu tive que vender a vaca. Nós achamos estranho, porque se a vaca dá alimento, por que você vai vender ela? E aí a pastora perguntou: irmã, mas por que a irmã vendeu a vaca? Aí ela disse: porque ali na frente abriu uma igreja. E nós sem entender, mas o que tem a ver a igreja com a vaca, irmã? Ela disse: porque o pastor de lá chamou eu para limpar a igreja, e agora eu sou obreira. Ou eu cuido das coisas do Senhor, ou eu tenho que olhar a vaca. E eu prefiro as coisas de Deus, porque ela vai me levar para o céu. Ela entendeu o propósito. Ela preferiu vender um bem que era para ela, para cuidar das coisas do Senhor, porque ela entende que quem cuida primeiro do reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Toda vez que você vem aqui para adorar, é Deus dizendo: eu estou entendendo que você está se colocando em Deus como prioridade, por isso o resto eu cuido para você. Quando nós começamos a ministrar naquele povoado 4 de julho, o Senhor Jesus salvou naquele dia 320 almas para Jesus. Inclusive Jesus, o motorista de ônibus, hoje serve ao Senhor Jesus. E o que eu louvo a Deus é que, porque independente da condição, o povo está dizendo: Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Ele não perde batalha. Recebemos um pedido de socorro o ano passado em Moçambique. Nós temos um projeto chamado A Casa do Rei. Em Bolívia se chama Olhando com os Olhos do Senhor. E lá em Moçambique, na África, nós temos um projeto chamado A Casa do Rei. E ali recebemos um menino chamado Nelson. O Nelson era órfão de pai e mãe, porque eles foram assassinados. Isso também está lá documentado na minha rede social, você pode procurar. E Nelson tinha 3 irmãos que são menores, que ele cuidava. O Nelson morava no mato, lá na África, em Moçambique, no país de Moçambique, mais precisamente ali perto de Maputo, que é a capital de Moçambique. E ele chegou no nosso projeto passando fome e doente. Todas as crianças, nós temos um abrigo que hoje são 162 crianças, todas soro positivo, porque as crianças já nascem com o vírus do HIV. Então nós cuidamos dessas pessoas. Hoje está uma missionária nossa chamada Estrela. Estrela está lá direcionando e cuidando, e nós aqui estamos enviando sempre missionário, indo e voltando. Só que Nelson chegou no projeto e Nelson estava totalmente desiludido e cansado de sofrer. Ele era um menino de 17 anos. Um irmão tinha 4, 3 e o outro 5. 3, 4, 5. E aí a missionária Estrela mandou mensagem para nós, diz: o menino Nelson está doente, a gente precisa de carro para levar ele para o médico. E lá onde eles têm, a gente tem a obra, é muito longe de tudo, e o carro é muito caro. A gente se reuniu no Brasil, arremessou o dinheiro para eles, e ela conseguiu pegar um carro para levar. Só que no meio do caminho Nelson morreu, no trajeto entre a casa de abrigo até o hospital. Só que antes do Nelson morrer, ele disse para a missionária Estrela: irmã, cuida dos meus irmãos. Aí ela disse: eu cuido, só que eu gostaria que você aceitasse a Jesus. Ele disse: eu já aceitei a Jesus desde o dia que eu vi a senhora, porque quando eu estava olhando a senhora, tinha um homem de branco do seu lado, e este homem me tratou com tanto carinho. E ela entendeu que era o Espírito de Deus que visitou aquele menino e já estava operando milagres sobre o menino Nelson. O menino Nelson, Deus recolheu ele, e as 3 crianças estão em Moçambique, e nós trabalhamos com ela até no dia de hoje. Está lá na minha rede social, você pode procurar. Eu estava na Bolívia o ano passado. Deus usou uma missionária falando comigo, e eu me lembro que a missionária disse para mim assim: irmão, eu sirvo a Deus e sirvo no campo da Venezuela, mais precisamente entre Pacaraima e San José que eles falam. E na Venezuela a perseguição chegou tamanha que o meu marido foi preso, porque meu marido é o pastor da igreja. Invadiram a nossa igreja
e quebraram a nossa igreja, porque era de palafitas. Quebraram a nossa igreja, sequestraram os meus 2 filhos e me bateram, irmão. Deu o que fazer para mim procurar meus filhos de novo. Todas as vezes que eu estou fazendo culto, a polícia invade a minha igreja e quebra tudo, destrói tudo. Mas quanto mais eles me batem, mais eles me perseguem, mais eles me aproximam para o alvo, que é Jesus de Nazaré. Quando ela me disse isso, eu disse: Jesus, eu preciso fazer mais. Eu estou indo domingo agora para Venezuela. Eu estou sendo enviado, eu e mais 12 missionários, para Pacaraima, para trabalhar em 12 campos de refugiados. Esse projeto aconteceu porque há uma necessidade de Deus sobre as nossas vidas. Na Colômbia, o ano passado, o pastor estava pregando a palavra. A AS-FARC, que é uma facção criminosa, invadiu a igreja, cortou os 8 dedos do pastor e cortou a língua do pastor. Esse pastor atualmente está no Brasil, mas ele faz ainda os cultos lá na Colômbia, que entrou para o ranking de países que está sendo oprimido e com perseguição religiosa. Você pode procurar isso lá na minha rede social também, que está. Todas as vezes que eles falam de Jesus, entra alguém dentro da igreja para matar os cristãos. Eu estou querendo dizer isso para você, porque a realidade da obra missionária está sendo atingida. Jesus disse em Mateus: e você será perseguido por conta do meu nome. Na Nigéria entraram na igreja, tacaram fogo e jogaram ácido no pastor. Só que se você perguntar onde ele está hoje, ele está lá na igreja destruída, mas está pregando a palavra de Deus. Aí eu pergunto: o que move? A pessoa está no cativeiro. O que move? A pessoa está debaixo de opressão, mas está dizendo que Deus é bom. Daí eu te respondo: é porque quem entende o que é salvação, independente da luta, da prova, da situação, está dizendo que Ele é bom, está enfrentando o processo. Porque quem enfrenta o processo sabe que Deus tem um propósito maior. Eles estão dizendo que Deus é bom. Eles estão dizendo que Deus faz, como Esdras dizia: nós saímos chorando, mas nós estamos voltando sorrindo, nós estamos voltando alegre, porque o Senhor Jesus cuida de nós. O Senhor tem feito coisas lindas. Só que eu quero te dizer com isso que você aqui no Brasil tem a oportunidade de vir para a igreja adorar o nome de Jesus. Isso é um privilégio que nós temos, de vir adorar Jesus. Porque atualmente muitas pessoas na Colômbia, Venezuela, Moçambique ainda pode falar de Jesus, Nigéria, México, não podem mais entrar numa igreja para escutar. Se você sair aí, você vai ver tudo fechado, loja fechada, comércio fechado, porque ditaram uma pandemia e ela está fechando tudo. Só que o que não consegue fechar é as bênçãos de Deus, porque o céu continua aberto para te decretar vitória sobre a tua vida. O céu continua aberto para poder liberar bênção sobre a tua casa, bênção sobre a tua família, bênção sobre a tua vida. Deus não perdeu o controle da situação. Talvez alguém até olhou e disse: seu comércio vai fechar, essa igreja vai fechar as portas. Só que o dono da igreja não é o pastor, irmão. O dono da igreja, Jesus, está neste culto esperando a tua adoração. É Ele quem é o dono, e é Ele quem é o orientador da igreja. A noiva está se preparando, porque em breve Jesus voltará e vai arrebatar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus não está preocupado com a sua condição social, com a sua roupa. Ele não está preocupado se você tem ou se você não tem. Ele está preocupado em você oferecer um louvor a Ele, adoração, e dizer: Senhor, independente da minha condição, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui te bendizer, eu vim aqui, alabaraia, sérgia, eu vim aqui dizer que o Senhor é bom. Oh, aleluia! Ele não perdeu o controle da situação. A tua vida está direcionada por Deus, entenda isso. Você vai colher com alegria aquilo que você chorou.
Este ano, levanta a mão que eu quero profetizar. Este ano é ano de cumprimento de promessa de Deus sobre a tua vida. Este ano é o ano de virada de jogo. Este ano é ano do Senhor te exaltar. E aquilo que estava fechado vai se abrir. E aquilo que estava caído vai se levantar. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Essa é a herança do servo do Senhor, e a justiça que vem dele, diz o Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Você consegue pôr um? Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. Quantos estão alegres com Jesus porque Ele tem cuidado de você? Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado. Eu gostaria de orar. Quem precisa de oração nessa noite? Quantos precisam de oração neste lugar? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria de orar com você, e depois, se você concordar com a oração, você vai bater palma para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença aqui nós estamos, Senhor. Estamos para te adorar e te bendizer por estes momentos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, e lhe pedimos, meu amigo, que o Senhor venha bradar dos altos céus. Senhor amado, que este ano seja ano de virada, que este ano seja ano de vitória, que este ano seja ano de cumprimento de promessa, que tudo aquilo, meu Senhor, que o Senhor tem para a tua igreja venha se realizar. E aonde estiver um espírito de morte, um espírito de depressão, um espírito maligno, Senhor, tentando afastar a tua igreja, tentando destruir a tua igreja, nós repreendemos agora pelo nome de Jesus. Senhor, nós decretamos vitória, decretamos porta de emprego, decretamos saúde, que a pandemia, que o coronavírus não assole a casa de ninguém, que o coronavírus não mate a família de ninguém, que essa enfermidade passa longe da nossa casa, que praga alguma chegue à nossa tenda, que o Senhor nos dê a sua boa vontade e o seu bel prazer seja a nossa adoração eterna. Eu quero te agradecer por esta igreja, pelo anjo da igreja e por cada irmão e cada irmã. Eu quero te adorar pela vida dos amados que estão aqui, porque o Senhor é Deus zeloso e compassivo. Nesta hora, guarda aquele que ficou lá na casa, Senhor. Guarda aquele marido, aquele filho, aquela esposa, aquele enteado, aquela enteada, aquele sobrinho, aquela mãe, aquele pai que ficou naquela casa. Anjo do Senhor, guarde os teus filhos debaixo da unção e graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Senta batendo palma. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Aleluia. Adoramos a Deus pela chuva que o Senhor nos tem enviado. Adoramos a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito. Queridos, eu não faço a obra sozinho. Eu não faço a obra missionária sozinho. Eu vou ser bem breve nesse testemunho que eu já vou entregar. O ano passado, tem 3 anos que Deus está dizendo assim: vou te dar um carro. Os profetas, Deus diz assim: veja uma chave na tua mão. E eu dizia: como que Deus vai dar? Que nem dirigir eu sei, eu não tenho habilitação. E um dia, irmão, para você ver como o projeto de Deus não falha. Dezembro agora eu estava na Argentina, em Buenos Aires. Eu fiquei 7 dias agora. Quando eu estava atravessando a maior avenida no mundo, eu vi um carro na contramão. Eu vi um carro branco na contramão na minha direção. Eu me assustei e dei um passo para trás. Eu disse: ai meu Deus, aquele carro está doido, vai me atropelar. Quando eu olhei de novo, o carro desapareceu. Eu disse: Jesus, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou para mim: quando tu chegar no Brasil eu vou te dar um carro. Aí eu disse: Jesus, mas como? Eu estou tirando a habilitação e sou ruim ainda, Jesus. Como que vai acontecer esse negócio? E aí foi passando os dias.
A minha mãe, irmãos, ainda bem que ela não está aqui, senão ela ia brigar comigo. A minha mãe, não sei se ela é igual a mãe de vocês. Lá na minha casa tem um monte de prato e um monte de copo que ela nem usa. Fica lá guardado, que ela diz que é para visita. E aí eu disse, mãe, dá esses copos para nós beber. Não, é só para visita. Eu digo, mãe, tá bom. E aí ela disse para mim, filho, vamos comprar prato? Eu disse, mas a senhora já está com o armário cheio de prato, cheio de copo. Ela diz, mas abriu uma loja lá. Eu falei, mãe, tem que pegar meu sobrinho tem 9 anos, é uma benção. Tem que pegar o Natan, tem que pegar ônibus. Ela disse, vamos. Eu disse, tá bom. Fomos comprar o prato da minha mãe. Só que quando eu descemos do ponto de ônibus, eu me deparei escrito concessionária. Aí eu disse, eu vou entrar para ver os preços dos carros, né? Não para mim comprar, só para ver preço, porque eu pago muito caro. Eu estou indo para Israel esse ano, África, e é muito caro. E eu estudo na Europa, eu estudo inglês. Então eu falei, Jesus, eu não tenho condição para isso. Eu não trabalho, eu vivo literalmente da obra do Senhor. E aí eu disse, vamos entrar lá para ver o preço. Quando eu entrei, eu perguntei para a moça assim, moça, quanto que é esse carro aqui? O carro tudo riscado, irmão. Ela disse para mim, 78. Eu digo, misericórdia. E aquele outro ali, de 60, eu digo, sangue de Jesus tem poder. Falei, vamos embora, mãe, isso aqui não é para mim não. Olhei na conta, R$4. Eu digo, Jesus, R$4 na minha conta. Vamos embora. Você não vai? Não vai, deixa o nome. Não, moça, não quero não. Eu falei, eu vou ver preço para comprar em 2022. Depois que eu voltar de Israel, pelo menos já vai, né? E aí em 2022 eu compro um carro. E aí o que aconteceu? Eu fui comprar o prato da mãe. Só que no caminho estava escrito concessionária 0 quilômetro. Aí a minha mãe disse, Paulo, vamos entrar ali, porque Jesus está mandando eu entrar lá. Aí eu disse, mãe, vamos. Quando eu entrei, eu senti a presença de Deus. Eu tenho um primo que fazia 2 anos que eu não via ele. De repente ele sai de lá do fundo da loja gritando, tia, para minha mãe, benção. A minha mãe, oxe, você trabalha aqui? Eu sou o vendedor da loja. A senhora veio ver um carro para o Paulo? Ela disse, não, a gente só está vendo o preço. Quando eu olho para o lado, o carro que eu tive a visão em Buenos Aires estava na minha frente, um Onix branco. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, é o carro da visão. Aí eu fiquei olhando no carro, daí o meu primo viu que eu olhava no carro e disse assim, você gostou? Aí eu falei, eu gostei. Aí ele entra nele, eu falei, ai meu Deus, dá até medo de entrar num carro. Nunca dirigi na vida. Aí entrei no carro, irmão. Comecei a olhar tudo. Quando eu entrei no carro, Deus falou para mim assim, eu estou te dando esse carro hoje. Aí eu falei, eu estou tão fanático de igreja que eu acho que eu mesmo estou me revelando. Eu acho que eu mesmo estou falando comigo mesmo, pastor. Eu estou achando que é Deus, mas é eu mesmo. Porque a gente não acredita quando a bênção é grande. E aí eu disse, Igor, que é o meu primo, toma aqui os documentos. Ele disse, Paulo, não, você já tem. Eu disse, tá bom. Aí depois, se aprovar, você liga. Se não, e eu saí, irmão, na certeza que não ia. Porque quando eu olhei o carro era 61 mil. E eu tinha quanto? R$4. Aí eu disse, Jesus, meu Deus, não vai dar certo esse negócio não. E eu saí lá. Quando eu cheguei na loja do prato, digamos que era 2 galpões grandes como este. E tinha várias fileiras. Aí minha mãe foi, voltou. E disse, vamos embora. Mas a senhora não vai levar nenhum prato? Aí ela disse, não gostei de nenhum. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, ela está cansada, vai vir aqui só para comprar um. Leva um copo então, pelo amor, só um. Só para dizer que a gente veio aqui comprar alguma coisa. Ela disse, eu não quero nada não, vamos embora. Cheguei na minha casa, estou lá resolvendo alguma coisa para ir pregar de noite. Meu primo ligou, disse, ei, o banco aprovou, você vai vir assinar ou não? Aí eu falei, Jesus, eu vou assinar. Só que eu não sei como eu vou pagar, mas eu vou. Porque eu vendo trufa, irmão, eu vivo disso. E aí, eu disse, vou. Cheguei para assinar, tudo bonitinho, todo feliz. Aí demorou 15 dias para a documentação estar pronta, até a entrega do carro. Carro 0 quilômetro, sem placa. Aí eu todo feliz, digo, Jesus me deu. Fui pregar numa igreja. Estou pregando numa igreja. Aí eu vi uma irmã bem simples, de chinela havaiana. E o Senhor, eu sabia que ela mexia com salgado. Aí, só que eu não conhecia a igreja. E aí o Senhor falou para mim assim, fala para ela que eu vou levar ela para os Estados Unidos. Eu falei, eu não vou falar não. Fala para ela que eu estou enviando ela para os Estados Unidos. Eu disse, Jesus, a mulher vende coxinha na rua. Como que ela vai para os Estados Unidos? Falei com Jesus. Que a gente vê a aparência, irmão, mas Deus vê o coração. E aí eu disse, irmã, olha o falho aqui, que eu sou falho. Ô irmã, não sei quando,
mas sei que Jesus vai te enviar para os Estados Unidos. Essa mulher chorou, pulou, rodou e não sei o quê. E no final do culto, irmã, ela me chamou, ela disse: você me conhece? Falei: não. Ela: eu sou dona das maiores churrascarias do estado de São Paulo. Estou transferindo a minha empresa para Miami. Nunca entrei nessa igreja, mas eu senti Deus falando para mim: entra, porque hoje te confirmo algo. Hoje eu envio a minha empresa para Miami, graças àquilo que Deus te usou. Mas enquanto Deus estava te usando, Deus falou para mim que você tem um boleto para pagar. E Deus falou para mim: paga para ele, paga para ele. Irmão, eu dei lá 60 parcelas de R$1.000 e poucos para ela. O meu carro está lá fora, quitado, para a honra e glória de Jesus. Você pode aplaudir ele? Eu nunca vi essa mulher na frente, mas quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, acontece. Então entregue no Senhor sobre a tua ansiedade, tudo aquilo que você veio trazer neste culto, entregue na mão de Deus, porque Ele faz sobre a tua vida. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e lhe pedir que você ore comigo, ore para mim, pois eu estou indo enviado agora, já falei, domingo já para Venezuela. Nós vamos trabalhar no campo de refugiados, e eu ainda estou levantando doação, irmão, porque lá tem que comprar tudo lá, porque senão fica muito pesado no avião e não dá. Só que eu trouxe uma trufa ali para vender. Se você puder me abençoar, todo o valor vai ser revertido para a Venezuela, amém? Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe, exalte a Jesus com as palmas. Glória a Deus.